Você já deve ter lido ou ouvido falar algumas vezes dos termos default, moratória ou reestruturação e refinanciamento de dívida, envolvendo alguns países. Mas o que esses termos significam ou querem dizer na prática? Bem, eles nada mais são do que expressões para o famoso calote, ou devo e não nego, pago quando puder. Calotes, ou melhor dizendo, inadimplências por parte dos países, é na verdade um fenômeno comum e recorrente ao longo de toda a história. Quando se olha com cuidado, praticamente todos os países já ficaram inadimplentes por pelo menos uma vez na sua história. Mas você saberia dizer qual é o país mais caloteiro da história? Vamos descobrir neste vídeo. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. Antes de mais nada, precisamos saber exatamente o que é um calote ou inadimplência de um país. Basicamente, um evento de inadimplência de um país é um evento em que alguma obrigação ou dívida não foi paga conforme combinado. Ela pode ocorrer de várias formas, como por exemplo quando a dívida simplesmente não é paga, ou quando não é paga no seu valor integral, ou seja, somente pagamento parcial, ou ainda quando ela não é paga na data combinada, ou seja, ocorre um atraso. Essas situações podem ocorrer pelo país não ter dinheiro suficiente ou simplesmente por má fé. As causas mais comuns que levam um país a ter que decretar uma moratória são guerras, calamidades, instabilidade política e revoluções, ou, as mais relevantes de todas, crises econômicas e financeiras. De acordo com um estudo dos economistas da Universidade de Harvard, Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart, realizado em 2008, existiram cerca de 250 casos de moratórias externas e pelo menos 70 casos de moratórias internas, pedida por diversos países, desde 1800 até a década de 2000. Ou seja, isso é muito mais comum do que você imaginava, certo? E se considerarmos o período anterior a 1800, esse número fica ainda maior. Entretanto, para realizar esse levantamento, existe um problema. Alguém poderia pensar que com pelo menos 320 casos de calotes na história, o que dá mais de um caso por ano, seria relativamente simples de encontrar uma série de dados e estatísticas com toda essa informação. Porém, esse não é o caso. A verdade é que não é nada fácil e simples de ter acesso aos registros históricos de calote dos governos, em qualquer país que seja. Será que isso é apenas uma coincidência? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Outro problema é que, em função dessa dificuldade de achar os dados, esses números podem variar de estudo para estudo. De qualquer forma, há alguns registros disponíveis e iremos apresentar os dados desse estudo dos economistas juntamente com outros atualizados até os dias atuais. Agora que já sabemos sobre o que é uma moratória ou default e um pouco sobre o histórico desses eventos, podemos começar a responder nossa pergunta: qual será o país com mais calotes na história? Podemos imaginar que talvez seja a Grécia, pois o fato de ser um país antigo e por ter sido o primeiro país a ter registro de moratória, possa ter contribuído para ser o número 1 da lista. Para você ter noção, o primeiro registro de uma moratória data da Grécia do ano de 377 a.C. O calote ocorreu porque várias polis, ou como as cidades gregas eram chamadas, decidiram não honrar seus débitos. Além disso, a Grécia também é famosa por outro episódio de calote. Em 2015, quando o país praticamente quebrou financeiramente e sua dívida explodiu, a Grécia se tornou o primeiro país desenvolvido da história a dar um calote no Fundo Monetário Internacional, o FMI, pois até então nenhuma das economias consideradas desenvolvidas havia deixado de pagar um empréstimo concedido pelo FMI. Isso fez a Grécia juntar-se à lista de países extremamente problemáticos, como o Sudão e a Somália. Mas acho que você já percebeu que a Grécia não é o campeão dos calotes.
Então, talvez seja a Argentina ou quem sabe a Venezuela. Ambos países são muito famosos quando se trata de assunto de calotes. A Argentina, por exemplo, no estudo citado, tinha 7 episódios de calotes até o ano de 2006. Com dados um pouco diferentes e atualizados até 2019, a Bloomberg contou 9 casos. Incluindo mais o caso de 2020, a Argentina chega ao número de 10 calotes. Porém, ela não é a nossa campeã. A Venezuela também não é o nosso número 1, apesar de quase ter alcançado o pódio. Contando com 10 casos de calotes até o ano de 2006, segundo o estudo dos economistas, e 12 ao total se considerarmos os 2 episódios de 2017, conforme a reportagem do Financial Times, e 2019, conforme a reportagem da Bloomberg, ela não é o país mais caloteiro da história. Mas cabe o alerta de que está no caminho para se tornar. Então, e afinal de contas, qual é o país número 1 dessa lista? Antes de revelarmos, não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Bem, segundo o estudo analisado, o país que mais deu calote na história foi nada mais nada menos que a Espanha. Isso mesmo, um dos países mais ricos do mundo historicamente e também na atualidade, tem um passado problemático quando se trata de honrar compromissos e dívidas. Só para termos uma ideia da riqueza da Espanha, segundo dados do Banco Mundial, a Espanha teve um produto interno bruto, ou PIB, em 2020, de cerca de 1 trilhão e 280 bilhões de dólares. E segundo dados do FMI, para 2021, alcançará o valor de 1 trilhão e 460 bilhões de dólares, estando na 14ª posição dos países mais ricos. Além disso, quando olhamos a renda per capita do país, atualmente a Espanha está na posição 29, com cerca de 31 mil dólares por ano. Voltando ao estudo, de acordo com o levantamento, a Espanha teve, de forma mais conservadora, um total de 14 episódios na sua história de calotes. Na verdade, o estudo apresenta 2 números. O primeiro é o total de 13 casos, se considerarmos a contagem desde o ano da independência de 1476 até 2006. Porém, o detalhamento do estudo também apresenta uma contagem em 14 episódios ao longo de toda a história da Espanha, se considerarmos os 6 casos do período de 1300 e 1799 e os 8 casos de 1800 a 1899. Considerando 13 ou 14 casos, o fato é que surpreende a Espanha ostentar este posto. Logicamente, devemos considerar o fato da Espanha ser um país antigo e por isso ter uma probabilidade maior de ter problemas ao longo da história e assim ter que dar algum calote. Foram vários motivos, como por exemplo, as guerras e cruzadas do passado, desastres naturais, crises econômicas. Mesmo todo o ouro e prata trazidos do Novo Mundo, na época das navegações, não foram suficientes para impedir as dívidas e calotes desse país. Apesar de, conforme mostrado no estudo, as moratórias da Espanha terem se concentrado no passado, entre os séculos XVI e XIX, a Espanha recentemente enfrentou sérias dificuldades após a crise do subprime de 2008 nos Estados Unidos. Entre 2008 e 2014, afetada pela crise do subprime, a Europa enfrentou a crise europeia da dívida soberana, quando vários países experimentaram o colapso de instituições financeiras, a elevada dívida pública e o desemprego generalizado. A crise, especificamente na Espanha, ficou conhecida como a Grande Recessão na Espanha, ou a Grande Depressão Espanhola. Em 2012 e 2013, o desemprego atingiu cerca de 25% na Espanha, e o país foi incapaz de resgatar seu setor financeiro e teve de pedir ajuda por meio de um pacote de 100 bilhões de euros fornecido pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Inclusive, a Espanha foi o primeiro país a usar esse instrumento. Além disso, na época o país acabou se juntando a Portugal, Itália, Irlanda e Grécia, no ofensivo acrônimo em inglês PIIGS, ou PORCOS,
em referência às economias mais fracas da zona do euro. Mas, mesmo com essa dificuldade toda do período, o país conseguiu sair dessa crise sem precisar dar um novo calote. De qualquer forma, dessa rápida passagem na história de calotes de dificuldades financeiras da Espanha, podemos perceber que nenhum país, seja rico ou pobre, está livre de passar por novas crises e até dar calotes. Bem, agora que você já sabe o país que mais deu calotes na história, ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso novo canal, para novos vídeos onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países, e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!